Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no Geração 68, sempre na luta. Já peço a vocês, inscrevam-se em nosso canal, passem para os amigos, para os colegas, para as amigas, indiquem se eles gostam desse tipo de conteúdo que a gente produz aqui. São entrevistas, são debates, são memórias, para que nunca mais aconteça e isso seja sempre lembrado. Hoje nós estamos aqui no G68 Entrevista e mais uma vez junto com a jornalista Cecília Cavalcante. Boa tarde, boa noite, bom dia, Cecília, e nós vamos conversar aqui com Andrew Trauman. O Andrew, ele é graduado em História pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em História e Política pela Unesp e doutor em História, Cultura e Poder pela Universidade Federal do Paraná. Professor de História das Relações Internacionais no Unicuritiba e coordenador da pós-graduação em História do Oriente na PUC Paraná. Nós vamos conversar aqui sobre essa questão da Palestina, está sendo colocada mais uma vez, o conflito mais uma vez se aflora, um conflito que nunca deixou de existir, mas em determinados momentos ele toma proporções maiores ou menores. Então, queria chamar vocês aqui para comentarem, quando tiverem dúvidas, compartilharem e que sempre continuem seguindo o nosso canal. Cecília, está com você, passo a bola para você e seja muito bem-vinda mais uma vez, Geração 68 Entrevista. Olá a todos, já desde já, obrigada, professor Andrew, pela sua participação aqui num debate que a gente traz aqui, que a Geração 68, sempre na luta, traz aqui, porque é urgente, né? É uma situação... a gente sabe que o conflito no Oriente Médio já dura desde a época da instalação do Estado de Israel, mas a gente acho que é a primeira vez, pelo menos, que é o que se analisa, né? A primeira vez que esse conflito se dá nesta magnitude. Eu queria começar pelo final, quer dizer, nesse sentido, o que o senhor acha, por que chegou a esse limite? Quer dizer, porque a gente sabe, obviamente, que a briga pelo Estado da Palestina, que já deveria ter sido fundado desde quando fundou o Estado de Israel, esse conflito, essas coisas não tem, talvez pudesse até acontecer, mas não com ele chegasse nessa escalada de violência. Mas assim, agora, neste momento, o que leva esse acirramento dos conflitos no Oriente Médio? É com o senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo, Cecília, prazer estar aqui. Bom, o que aconteceu agora, né, no último sábado, eu acho que eu gosto muito de relacionar com 73, né, com a Guerra do Yom Kippur em 73, que tem algumas semelhanças. Também, e lembrando que esse ataque do Hamas ocorre exatamente 50 anos após a Guerra de 73, eu não creio que isso seja uma coincidência, tem muito simbolismo por trás disso. Pois bem, naquele conflito em 73, no feriado judaico do Yom Kippur, o Egito e a Síria invadiram Israel. Tá? Quais eram os objetivos envolvidos ali, né? A Síria queria recuperar as colinas de Golã, que haviam sido tomadas por Israel em 1967, na Guerra dos Seis Dias, e o Egito queria, por sua vez, recuperar a península do Sinai, que havia sido tomada por Israel, também naquele mesmo conflito. No entanto, há um paralelo que a gente pode fazer entre 73 e 2023, que é o seguinte. Em 73, o governo da primeira-ministra Golda Meir, ele se encontrava também muito ensimesmado, muito focado em questões internas. A Golda Meir dizia que não tinha nada para negociar com os árabes. Eles começaram simplesmente a governar o país e construir obras de infraestrutura e tudo isso, e simplesmente não abriam espaço para nenhum tipo de negociação. Então, há vários autores, entre eles eu destaco o Avi Shlaim,
que é um autor que eu utilizo bastante em sala de aula, autor do livro A Muralha de Ferro. Recomendo a todos que leiam esse livro, porque nós estamos falando de um professor israelense que teve acesso à documentação desclassificada, ou seja, documentação já liberada pelo governo israelense para pesquisa, e que conta uma nova história do conflito entre israelenses e palestinos. Pois bem, e ali, o que acontece? O ataque de 73, claro que Egito e Síria não tinham a ilusão de vencer o exército israelense, né? O exército israelense é um dos mais bem equipados do mundo, um dos mais bem treinados do mundo, assim como o Hamas não tem essa ilusão de vencer Israel. No entanto, é uma maneira de dar um chacoalhão, porque tal como aconteceu em 73 e agora, nós também temos agora em Israel um governo fechado em si. A direita israelense há muito tempo vem falando de administração de crise, certo? Para mencionar o conflito, ou seja, que eles não iriam fazer nada, que eles não iam resolver, não estamos buscando a paz. A gente vai levar essa situação ad eternum. É a administração de crise que eles chamam. E o Hamas quis, né, lembrar, olha, nós estamos aqui, a faixa de Gaza continua na mesma situação precária que sempre esteve, que só piorou a partir de 2006, 2007, justamente a partir da eleição do Hamas. A gente pode falar mais sobre isso depois. E o que a gente tem agora, as razões do ataque, né, elas me parecem uma tentativa de, claro, como eu disse, não vencer Israel, mas de trazer Israel de novo à pauta de negociações. O Rodrigo disse muito bem quando ele fala que é um conflito que, às vezes, ele meio que desaparece e, de repente, ele emerge novamente, porque é exatamente isso que acaba acontecendo. É um conflito que volta, né? E aconteceu nesse momento também sob um ponto de vista, e aí eu sou professor de Relações Internacionais, sob um ponto de vista de um iminente acordo diplomático entre a Arábia Saudita e Israel, que não interessava ao Irã, que é um dos países que financia o Hamas, né? Então, a Arábia Saudita se aliando a Israel, estabelecendo relações diplomáticas com Israel, só deixaria o Irã ainda mais isolado internacionalmente. O Irã já sofre um embargo norte-americano e europeu desde 1980, né, quando ocorreu a tomada da embaixada norte-americana em Teherã. E após o começo do programa nuclear iraniano, esse embargo ele só tem se aprofundado, ele só tem se tornado mais duro ainda com a população iraniana. Então, não interessa para o Irã esse tipo de acordo. Então, eu creio, tá? Claro, eu não tenho como provar, essa é uma opinião baseada nos meus 23 anos de estudo sobre o tema, que o Irã incentivou que isso acontecesse meio que para melar as negociações entre a Arábia Saudita e Israel, até porque, na sequência, a Arábia Saudita anunciou que as negociações estão, no momento, congeladas. Muito bom, Andrew. Eu até ia pedir para você fazer um histórico, né, do início, de como surgiu, mas acho que isso está sendo colocado na mídia, está sendo muito bem explorado, né? Não tem como mentir mais do que aconteceu, esse negócio de terra para um povo sem terra, né? Que lá, não dá mais, né? E daí eu queria colocar uma observação que eu conversando aqui na hora do almoço com a Paula, você conhece muito bem ela, cientista social, minha companheira, a gente estava conversando hoje aqui, você coloca essa questão do Irã, desse acordo que não interessou a ele. Tem um elemento, e esse momento também de ser exatamente esses 50 anos, né? Um número redondo, comemorativo e tudo mais. E tem um outro elemento que eu fiquei pensando aqui, que é óbvio que não vai ser para vencer Israel, mas para dar um aviso, para mostrar que está ali, que continua firme. Eu queria que você colocasse duas questões e comentasse sobre elas. Pode ser que não tenha relação alguma, eu sei que do Hezbollah que eu vou perguntar tem, mas a outra eu não sei. Porque, assim, nós estamos vendo também que existe... tem Israel, mas Estados Unidos é um que está por trás e sempre foi um grande apoiador, né? Sempre foi ali um alicerce.
E nós estamos vendo ele metido numa situação importante ali na Ucrânia, né, com a Rússia por conta da OTAN nessa guerra, né, nessa luta ali de Ucrânia e Rússia, e que parece que meio que está abandonando, né, o Zelensky ali, né, falando, ó, deu até aqui, né, não vamos conseguir mais dinheiro. O Zelensky foi para o Congresso dos Estados Unidos, sempre foi aplaudido, dessa vez já foi meio que vai para lá, patinho feio, né, uma coisa assim. Uhum. Tem o problema, não só ali, que tudo bem que os Estados Unidos não está diretamente, mas tem o problema Níger, França, ali, que é um problema também na África, mas é um problema de luta também, né? Tem a questão da reorganização econômica e a China entrando nessa disputa. Pode haver alguma possibilidade de o Hamas, que ganhou a eleição, é legitimamente eleito, tem o apoio do povo palestino, que inclusive falou, olha, nós estamos esperando mais de 70 anos para que isso ocorresse, né? Ter aproveitado essa fragilidade de várias frentes que esses países estão para tentar dar mais uma cutucada e dar uma agitada e ter que girar um pouco um efetivo de guerra, isso é uma coisa. Aí você acha que o Hezbollah ele tem mesmo esse poderio, está preparado para dar uma salvaguarda ali nesse momento? O que você acha sobre isso? Eu posso completar então só um pouquinho, André, só pra... claro. Porque eu acho que as pessoas precisam entender, até do ponto de vista histórico mesmo, né, para a gente poder entender um pouco, porque o Rodrigo está falando do Hezbollah, existe o Hamas, existe o Fatah, existe a Autoridade Palestina. Parece uma grande divisão, parecem partidos da mesma coisa. Então, mantendo a pergunta do Rodrigo, eu só queria que você... Porque esses nomes surgem toda hora na mídia e as pessoas fazem muita confusão, né? Do que é uma coisa e o que é outra. Né? Segundo me consta, assim, que a Autoridade Palestina é que é reconhecida pela ONU. Então, só para você nos situar um pouco, para a gente poder entender isso bem. Obrigada. Okay. E, Andrew, então, já que nós colocamos um monte de coisa para você dar uma resposta de 1h e 50 minutos aí, mais uma questão. Você acha que o Netanyahu, tendo que aceitar esse governo de coalizão, ele sai fragilizado? Também mais uma pergunta para colocar aí nesse... Tá, eu vou até anotar, porque senão eu me perco aqui. Bom, eu vou responder, se eu esquecer de alguma coisa, vocês me lembram, então, tá? Beleza. Então, vamos por partes. Sobre a questão do contexto todo internacional, né? Rodrigo, você foi muito feliz na sua pergunta, porque realmente nós estamos vivendo um contexto já não tão recente assim, eu diria, basicamente, desde o final do governo Obama e começo do governo Trump, dos Estados Unidos, a expressão que a gente usa nas relações internacionais é se desengajando de muito do seu histórico papel internacional intervencionista, né? Nós tivemos a guerra na Síria, os Estados Unidos participou, mas de uma maneira assim bem discreta. Se fosse na época do George W. Bush, provavelmente teria mandado tropas e tudo. Com o Trump, menos ainda, né? Porque o Partido Republicano tem um perfil bastante isolacionista em termos de política externa. A opinião pública norte-americana pós-Vietnã e também pós-invasão no Iraque, onde também muitos americanos morreram, cada vez mais contra essas invasões norte-americanas, porque, afinal de contas, são os filhos dessas pessoas que morrem, né? Então, ninguém quer mais... o que se fala muito nos Estados Unidos eu não quero mandar meu filho de novo para uma guerra do outro lado do mundo, que ele não tem nada a ver com isso. Então, assim, ocorre esse processo realmente de desengajamento. E a gente sabe que não existe vácuo nas relações internacionais, né? Todo vácuo acaba sendo ocupado. Então, a partir do momento em que tanto Obama, quanto Trump, quanto agora Joe Biden passam a não interferir tanto, não atuar tanto no Oriente Médio, esse espaço começa a ser ocupado por outros países, principalmente a China e a Rússia, né?
A China, em março, mediou um acordo de paz, o restabelecimento de relações diplomáticas entre justamente a Arábia Saudita e Irã, que estavam rompidas desde 2016, quando o reino saudita executou um clérigo iraniano chamado Nimr al-Nimr, e isso causou uma revolta na população iraniana, que foi até a embaixada da Arábia Saudita em Teherã e ateou fogo à embaixada. Então, já eram 8 anos sem laços diplomáticos entre os dois países, a China conseguiu reatar essa relação. A gente tem a Rússia atuando muito na África. Você citou a questão de Níger. A gente sabe que existem guerrilheiros do grupo Wagner, que é um grupo mercenário ligado a Vladimir Putin, que estão, surpreendentemente, também na África. Então, os rivais geopolíticos históricos dos Estados Unidos estão se aproveitando que, especialmente agora, o Joe Biden está totalmente focado na guerra da Ucrânia. E também eu vou pegar o gancho do que você disse, que o chamado Ocidente, quando a gente fala Ocidente, na verdade, não inclui a América Latina, tá? Nós não somos Ocidente, a África não é Ocidente, o leste europeu não é Ocidente, a Grécia não é. Ocidente é França, Alemanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos, no máximo ali Canadá ou Austrália. O resto não é Ocidente. Ninguém está preocupado com a opinião da Itália, nem da Itália ninguém está preocupado com a opinião. A Itália é um país que é muito conhecido pelo turismo e tal, mas politicamente é um país pequeno. Mas voltando aqui. Então, assim, a OTAN está ficando de saco cheio, a União Europeia está ficando de saco cheio, o contribuinte norte-americano e canadense está ficando cansado de financiar uma guerra que não tem resultado, porque apesar de toda a propaganda que foi difundida, a Ucrânia, em 2 anos, não conseguiu chegar nem perto da fronteira com a Rússia, não conseguiu chegar nem perto da Crimeia, mesmo com bilhões e bilhões de dólares em armas e dinheiro e tudo, a Rússia continua, o seu território continua intacto, tá? Então, assim, eu vejo uma questão muito complicada para o Joe Biden resolver agora, né? Ele está tão engajado naquilo, você mesmo falou que o Congresso americano já não recebe os Zelensky com tanto calor e tudo isso. Então, o contexto atual é dos Estados Unidos meio perdidos mesmo, meio ausentes, né? E isso, com certeza, facilitou a ideia do ataque do Hamas ali na fronteira da faixa de Gaza com o Estado de Israel, justamente porque não há intervenção. Claro, vai ter um financiamento, vai ter alguma coisa, o Biden vai dizer nós sempre estamos ao lado de Israel, mas eu não vejo os Estados Unidos atuando de forma efetiva, tá? Enquanto a gente já viu, por exemplo, a postura da China e da Rússia muito mais crítica em relação ao que está acontecendo, certo? Em relação ao Hezbollah, o Hezbollah é um grupo muito mais forte do que o Hamas, tá? Para começo de conversa, o Hezbollah é um grupo que, aí eu já vou começar também a responder a pergunta da Cecília, depois eu falo dos outros grupos, mas o Hezbollah nasce em 1982, tá? Com a invasão israelense ao sul do Líbano. Ele foi criado por, eu vou usar uma palavra que não é correta, mas para o nosso espectador entender, missionários iranianos, ou seja, religiosos iranianos xiitas, que iam ao sul do Líbano, a região também xiita do Líbano, e iam lá e ofereciam apoio iraniano, desde que eles seguissem a linha xiita do Irã. Tá? E aí, com isso, havia um outro grupo armado na época, um outro grupo guerrilheiro chamado Amal, só que ele vai ser sobrepujado pelo Hezbollah. O Irã começa a financiar o Hezbollah participa da guerra civil. O Hezbollah hoje é um partido político, né, com cadeiras no parlamento, um dos mais poderosos partidos políticos do Líbano. O Hezbollah tem rede de TV, o Hezbollah tem canal de rádio, o Hezbollah tem canal no YouTube, o Hezbollah tem creches, tem escolas, tem hospitais, tem uma grande rede de assistência social no Líbano.
Então, se algum dia vocês virem alguém falar que tinham que acabar com o Hezbollah, essa pessoa está sendo completamente ignorante, porque nenhum libanês em sã consciência quer acabar com o Hezbollah. Mesmo aqueles que se opõem ao Hezbollah, no máximo vão dizer que o Hezbollah podia se desarmar, esse é só um partido político. Porque enquanto partido político e organização social, eles têm um papel muito relevante dentro do Líbano. Tá? Eles fazem muitas coisas pela população, especialmente a população mais carente, que o Estado libanês não faz. Então, o Hezbollah acaba se tornando um Estado dentro de um Estado. E hoje, como eu falei para meus alunos ontem, ele é praticamente autossustentável. Ele recebe ajuda iraniana? Recebe, mas como o Irã sofre muito com o embargo, e o Irã ele sangrou muito financeiramente apoiando o Bashar al-Assad na guerra da Síria, gastou muito dinheiro com isso. O Hezbollah tem, como eu acabei de falar, outras fontes de renda, né? Tem hospitais, tem creches, tem escolas, eles fazem asfalto, enfim, eles recebem doações do mundo todo. Então, o que eles recebem do Irã hoje não é mais tão significativo como foi no passado, mas existe um grande alinhamento ideológico, sim, entre Hezbollah e o Irã. Inclusive, o Hezbollah participou da guerra da Síria, que é uma guerra na qual eles, teoricamente, não tinham nada a ver, para ajudar o Irã a manter Bashar al-Assad no poder. Em relação ao Benjamin Netanyahu, eu não tenho dúvidas, Rodrigo e Cecília, de que ele vai sair enfraquecido dessa guerra. Muita gente tem me dito o oposto, dizendo que burrada do Hamas, agora vai fortalecer o Benjamin Netanyahu, que eles chamam em Israel de Bibi, o apelido dele é Bibi. Num primeiro momento, claro que sim. No primeiro momento, você vai ter, ele está montando um governo de união nacional e tudo aquilo, mas depois que essa guerra passar, eu tenho certeza que vai ter uma espécie de CPI lá em Israel para investigar isso, sabe? E o governo dele tende a cair porque Israel é um país parlamentarista e não é muito fácil derrubar um governo parlamentarista. Basta você não ter maioria no Congresso e isso se faz muito, muito facilmente. Israel teve alguns governos feitos e desfeitos nos últimos 10, 15 anos. Então, assim, fazendo outro paralelo com 73, e naquele governo, a Golda Meir caiu logo após a guerra do Yom Kippur. O governo da Golda Meir caiu, porque a sociedade, a opinião pública israelense e o parlamento se colocaram totalmente, responsabilizaram ela, porque no primeiro momento os árabes venceram a guerra. Depois Israel retoma território, mas foi um susto para eles, que eles não estavam acostumados a perder em nenhum momento, né? E por fim, então, só dando minha opinião, eu acho que o governo dele cai após a guerra. Tá? Essa guerra deve levar algumas semanas ainda, não é? Hoje eu dei uma entrevista perguntando se ia durar anos, não tem a menor possibilidade disso. Deve durar algumas semanas ainda, e depois eu acredito que o governo dele deve cair. Sobre os grupos, então, o Hamas ele vai surgir nos anos 80, meados dos anos 80, na faixa de Gaza, como uma resposta à corrupção da então chamada OLP, Organização pela Libertação da Palestina, que hoje se chama ANP, Autoridade Nacional Palestina. Era uma vergonha o que acontecia, né, nos territórios ocupados, tanto a faixa de Gaza quanto a Cisjordânia. Era comum você ver dirigentes da OLP possuindo mansões em Beirute e até casas no sul da França e coisas do tipo, e recebendo milhões de dólares que eles recebiam de doações, especialmente daquelas monarquias do Golfo, e o povo à míngua, né? Então, com o passar do tempo, a OLP/ANP vai ficando cada vez mais desacreditada pelos palestinos. Eu falo, esses caras só estão roubando, pegam dinheiro que é doado para nós e embolsam, e nós estamos aqui nessa situação. Então, a partir desse momento, eles começam a agir. Evidentemente, os métodos do Hamas eu não tenho como concordar, né? Durante muito tempo houve o uso dos chamados homens-bomba, tá? Depois esse método acabou sendo meio que deixado de lado.
E o Hamas, então, ele vai começar a fazer essa série de atentados, vão se colocar contra os acordos de Oslo em 93, e aí, nesse caso, com razão, os acordos de Oslo não serviram para muita coisa. E eles são um grupo sunita, né? Então, eles são da raiz, do ramo, desculpem, sunita do Islã. O Hezbollah é um grupo xiita, né? Mais ligado ao Irã, certo? A gente tem a Jihad Islâmica, que é mais ou menos a mesma coisa que o Hamas, também é sunita, também surge ali na faixa de Gaza, tem ideologia muito parecida, mas tem menos dinheiro e menos armas também, é um grupo mais fraco. Que mais? Aí a ANP e OLP e Fatah, né? Então, a OLP era a lendária Organização para a Libertação da Palestina, do também lendário Yasser Arafat, o grande líder da luta palestina até a sua morte, né, em 2004. Depois dos acordos de Oslo, se transforma em Autoridade Nacional Palestina, desde então liderada por Mahmoud Abbas. E Mahmoud Abbas é um líder muito impopular entre os palestinos. Tá? A Autoridade Nacional Palestina, quando vocês veem falar que governa a Cisjordânia, é uma mentira, porque o espaço aéreo, luz, água, tudo é controlado por Israel. O que a ANP faz é uma administração meio que de prefeitura em algumas cidades específicas, tá? O que para Israel é ótimo, porque acaba desonerando a Folha de Israel. Isso aqui, há muitas acusações de corrupção contra Mahmoud Abbas, muitas. Então, assim, é um líder que a única coisa positiva que ele fez foi quando ele levou à ONU uma votação para reconhecimento do Estado palestino. Mesmo que ele não exista de fato, a Palestina é um Estado observador da ONU, do mesmo status, por exemplo, que o Estado do Vaticano. Inclusive, o Brasil votou a favor, que na verdade foi 140 votos a favor, essa é uma votação que não precisava passar pelo Conselho de Segurança, então houve essa aprovação. Tá? E a Fatah é um grupo que não existe mais, era o braço armado da OLP, que sequestrava aviões nos anos 70, cometia alguns atentados e tudo isso, mas que foi extinto após os acordos de Oslo de 93. Eu espero que eu tenha conseguido responder todas as perguntas. Conseguiu sim, professor. É muito difícil a gente entender tão longe, mas a gente está começando a compreender um pouco essas divisões, essas né, facções ou partidos ou organizações numa mesma coisa. Eu queria lhe fazer mais duas perguntas, também não muito fáceis, mas tudo bem. A primeira pergunta tem a ver com a questão dos Estados Unidos. Claro que sobre a liderança dos Estados Unidos, né, o grande, né, depois da Segunda Guerra, né, que, vamos dizer assim, dirigiu todas as suas forças, né, para os acordos internacionais feitos entre ganhadores e perdedores, e um deles foi a criação do Estado de Israel. E se manteve nisso e não abre, em momento nenhum, eu vejo discurso, seja de qualquer presidente que seja, e o Biden prova isso, não se fala em Estado da Palestina. Né? Não se fala em momento nenhum da criação do Estado da Palestina. Se tentou fazer reuniões de acordos de paz, etc. e tal, vai daqui, vai dali, mas realmente uma reunião das Nações Unidas, onde que se coloque o Estado da Palestina como uma coisa real, eu, dentro do meu parco conhecimento, não vi. Porque senão eu acho que a gente já teria discutido isso e estaria, talvez, em encaminhamento. São 70 anos disso, né? Então, eu acho que... Então, assim, eu não entendo qual é o interesse, por que os Estados Unidos, com a sua toda arrogância em relação ao mundo, que hoje em dia já não lhe cabe tanta, né, politicamente falando, não aproveita essa oportunidade para ser um grande líder democrático no mundo ocidental e no mundo oriental e abre essa possibilidade
agora, de fato, para a questão do Estado palestino. E a outra questão, que é uma questão um pouco mais sensível, é que, obviamente, existem vários boatos. Né? Existem 300 milhões de boatos que estão surgindo agora em função dos conflitos que estão acontecendo agora. E um dos boatos é uma escalada não só da violência lá no Oriente Médio, lá em Israel, com a entrada do Hezbollah pelo Líbano na fronteira norte, né? A Síria muito menos, a Síria está, né, em constante guerra civil, muito, muito complicado, mas de uma convocação do Hamas para os árabes impetrarem atentados terroristas contra os judeus mundo afora. O senhor vê esse acirramento no mundo hoje, ou ainda para forçar essa relação das nações para a criação do Estado palestino e uma eventual derrotada do Estado de Israel? Bom, primeiro, sim, você tem toda a razão quando você diz que nunca houve uma sessão da ONU para isso, a não ser aquela sessão de 48, né? E aí eu preciso dizer uma coisa também, né? Quando a gente fala da partilha de 1948, que, aliás, né, foi presidida por um brasileiro, né, o diplomata Oswaldo Aranha, ele estava presidindo aquela sessão. Eu acho que é importante a gente dizer uma coisa, pessoal. É triste o que eu vou dizer, tá? Mas é a mais pura realidade. Não existe muita solidariedade dos árabes em relação aos palestinos, tá? Quando ocorre a criação do Estado de Israel, e aí a gente tem a invasão, aí tem o Egito, Síria, Iraque, Líbano atacando Israel, o discurso era: nós estamos indo em defesa do povo palestino. Balela. Eles queriam aquele Estado árabe que foi destinado aos palestinos pela ONU. Tanto é que a tão falada, tão conhecida Cisjordânia ficou com quem? Com a Jordânia, né? Então, a Jordânia queria estar com os dois lados do Rio Jordão, tanto o seu lado, chama Jordânia, como o lado, a margem oriental, que chama Cisjordânia, né? Da mesma maneira que a gente tem aqui no Uruguai a Cisplatina. E o Egito ficou com a faixa de Gaza, né? Depois Israel na Guerra de 67, vai tomar esses territórios. Vai tomar esses territórios e vai começar uma política de assentamentos ilegais. Então, eu sempre estou chamando a atenção dos meus alunos para a questão dos assentamentos ilegais. Por que esses assentamentos são ilegais? Porque existe uma resolução da ONU, a resolução 242, que ordena a retirada de Israel desses territórios, tá? Que ordena o retorno dos refugiados, porque só no primeiro conflito, mais de 700 mil palestinos perderam suas casas, foram expulsos da Palestina, tá? Para a criação do Estado de Israel. Hoje, esses palestinos, eles são 5 milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, para o direito internacional, o filho de um refugiado também é refugiado, o neto de um refugiado também é refugiado. Então, esses 700 mil já são 5 milhões. Existe essa resolução. Só que, como Israel sempre contou, e aí depois eu vou chegar na questão dos Estados Unidos, como Israel sempre contou com o poder de veto dos Estados no Conselho de Segurança, Israel já há muito tempo, eu já perdi a conta de quantas resoluções Israel desobedece, né? A última vez, há muitos anos atrás, já eram 98, 99, já hoje já devem estar beirando umas 200, sei lá o quê. Porque sempre tem o veto dos Estados Unidos, né? Porque se um dos países membros do Conselho de Segurança veta, não passa, esquece, acabou, volta para o início. Para vocês verem como que a ONU é democrática, né? É uma democracia de fachada. Na verdade, tem os 5 países lá que mandam e o resto está lá votando lá, mas não tem poder de verdade. Bom,
E aí o que acontece? Com a construção desses assentamentos, que são ilegais, porque esse território é um território que está em disputa internacional, ele não pertence a Israel, por isso que a mídia fala corretamente territórios ocupados, eles não poderiam colocar famílias ali morando, porque esse território está sob disputa, está sob júdice. Então, quando eles constroem assentamentos, eles querem criar aquilo que a gente chama nas relações internacionais de fato consumado, que é você apresentar, olha, agora eu não posso tirar essas famílias daqui, olha só quantas famílias estão morando aqui, eu vou colocar elas aonde, sabe? Então, eles fazem isso de propósito, como uma maneira de ocupar aquele território e mostrar que aquele território, na verdade, pertence a Israel, né? Que é o que eles dizem. Então, na verdade, hoje, Cecília, a criação do Estado palestino seria totalmente inviável, não tem como. Se você olhar o mapa da Cisjordânia, está repleto de assentamentos israelenses. E não existe, eu não vejo um governo israelense retirando aquelas pessoas de lá, entende? Então, a gente está no impasse em relação à criação do Estado palestino. Cada vez ele se torna mais e mais inviável, mais e mais um sonho distante. E os Estados Unidos, eles se tornam aliados de Israel desde o Holocausto, na verdade, né? Então, existe uma simpatia muito grande pelo povo judeu por conta do Holocausto. Não podemos esquecer que a comunidade judaica norte-americana é muito grande e tem um poder político, econômico e midiático muito grande também. Tal lá como cá, um fenômeno que a gente tem visto nos últimos anos do crescimento do voto evangélico também acontece lá. Então, o voto judeu pesa muito e o voto evangélico também nos Estados Unidos pesa bastante. E os evangélicos, como a gente sabe, são totalmente alinhados com Israel, tá? Por questões teológicas que eu não sei se cabe abordar aqui, mas, enfim, tem essa questão. Então, assim, desde então, nós temos um lobby israelense muito forte, e é por isso, essa é uma das maneiras pelas quais eu acho que os acordos de paz do passado não deram certo, porque como que você vai fazer um acordo onde o mediador está claramente do lado de uma das partes, né? O mediador, por uma definição da palavra, deveria mediar, deveria ser um ator neutro, né? Um ator isento, mas não é o que acontece. Então, fica cada vez realmente mais distante, né? Agora, como a gente está vendo, né, os Estados Unidos não estão mais tão ativos como estiveram em outras épocas. Repito, estão surgindo outros atores, né, como Rússia e China, e pode haver uma pressão, não estou dizendo que vai, mas pode haver uma pressão da China nesse sentido, né? Eu acredito que também o ataque do Hamas ele tem muito a ver com o fato de que a China pode, assim como mediou as questões entre Arábia Saudita e Irã, a China pode intervir de certa forma. O Brasil, que tá presidindo o Conselho de Segurança da ONU nesse momento, também tem essa posição, né? Um dos sonhos do governo Lula / Celso Amorim desde dos anos final dos anos 2000 sempre foi a mediação. E assim, eu concordo que o Brasil é um país diplomaticamente distante, a gente está no sul global, né? Nós não estamos na Europa, não somos uma potência, tampouco somos uma potência militar para impor alguma coisa a outros povos, não temos poder de embargar Israel ou a Palestina se eles não cumprirem um acordo. Mas uma ideia que eu acho muito boa do Celso Amorim é justamente essa, do tipo, olha, tentaram com as potências colonialistas durante 70 anos, tentaram com os Estados Unidos, com a Grã-Bretanha e tal, não conseguiram nada. Por que não tentar agora com países como Brasil e Índia? Né? Na época, houve essa tentativa, e esses países receberam bem a iniciativa brasileira. Tá? Então, eu acredito que agora o BRICS, que agora está bem expandido, né, digo-se de passagem, pode sim ter um papel de mediação nesse conflito. Mas, daí, eu estou falando de cessar fogo,
daí a um Estado palestino, infelizmente, eu sou muito pessimista. Abre o microfone, Rodrigo. Mais uma vez. Vamos lá, 1, 2, 3. Vai. Olha só, antes de passar para a Cecília, para a gente já passou dos 30 minutos, para ir para a última pergunta, se ela tiver alguma consideração. Eu falo para caramba, né, gente? Não, tá ótimo. André, tá ótimo. Eu estou adorando ouvir. Você não tem ideia. É um assunto que é difícil, é muita informação, a gente não... Inclusive, a gente olha, assistindo, por exemplo, a mídia tradicional, dentro disso que a Cecília falou e que você comentou. Não fala confronto, e nem é um confronto, mas Israel-Palestina, fala Israel-Hamas, né? Como se não existisse um povo, não existisse, era um grupo só ali, né? Exato, como se eles estivessem, como se agora, por exemplo, que eles estão, desculpa te interromper, mas agora estão bombardeando a faixa de Gaza, o discurso quer dizer, não, está matando só terrorista. Não, está matando civis, está matando inocentes. Os civis estão morrendo dos dois lados de uma maneira que eu nunca vi, sem precedentes, na história, nem que eu tenha visto viva, nem que eu saiba enquanto, né, história, né? Eu nunca vi um governo de Israel dizer com todas as letras que não ia deixar entrar comida na faixa de Gaza. Eles já apagaram as luzes, né? Já acabou. Não tem água, não tem luz, não tem nada. E isso é contra os, né, os direitos humanos mais básicos, né? Mais básicos. E Mas diga, Rodrigo, desculpa. É nessa linha. Estou indo na linha barbárie agora para finalizar, depois passar para a Cecília. Israel está convocando 350, 360 mil reservistas aí para invadir por terra. Você acha que eles vão fazer vão abrir as portas do inferno mesmo, desculpa a palavra, vão para a barbárie? E quais as consequências disso se eles fizerem? Aproveitando isso que o Rodrigo está falando, André, eu acho que existe... você falou do Brasil, que está chefiando agora o Conselho de Segurança da ONU, que não tem poder de veto, né? São 5 países que têm direito a veto e o governo brasileiro é dos que tem exigido, de uma certa forma, que hajam outros, né? Porque o mundo é outro. É o nosso grande sonho, né? E que o mundo é outro, né? Não são só os ganhadores. A Segunda Guerra já tem muito tempo, então a gente tem outras guerras que nós ganhamos também. E você falou uma coisa muito importante que eu acho que tem a ver com essa história da questão do Brasil, que é a questão dos BRICS terem entrado, inclusive, o Egito, o Irã, né? Quer dizer, que entraram países árabes importantíssimos, inclusive o próprio Irã, que seria o financiador do Hamas e do Hezbollah. Então, assim, é muito interessante você ver que os BRICS, e aí está a China, e aí está a Rússia, ou seja, onde o bloco BRICS passa a ter uma importância, pelo menos pelo que eu entendi que você estava falando, passa a ter uma importância fundamental nesse conflito que está vendo agora. E nessa escalada de violência possível que o Rodrigo acabou de mencionar, que eu tremo dos pés à cabeça e choro, né, o dia inteiro, porque eu acho que a gente está falando também de pessoas que estão dentro dessa linha de fogo. Eu moro no Rio de Janeiro e a gente vive de bala perdida, né? E eu acho que as bombas estão sendo perdidas, né, matando muita gente. Uma resposta... Eu acho que é uma resposta... Eu vou fazer uma resposta do Netanyahu pela sua incompetência em perceber o que o Hamas iria fazer. Eu posso estar errada, mas ele possivelmente já vai pagar um preço caro, não só lá, mas eu acho que já está pagando um preço muito alto internacionalmente falando. E politicamente falando, internamente. Politicamente, internacionalmente falando, eu acho que ele já está extremamente enfraquecido. Eu queria saber se o senhor concorda comigo ou não. Bom, sim, concordo plenamente, né? Inclusive, eu já disse aqui que eu acredito que o governo dele vai cair após a guerra.
O que aconteceu no sábado? Bom, a gente pode ir pela coisa mais simples e dizer que houve uma falha de inteligência. Bom, que houve, mas assim, há os mais teóricos da conspiração que acham que talvez o Israel viu aquilo, mas permitiu que acontecesse para desviar o foco de questões políticas internas, de toda essa divisão que o país vive entre os religiosos e os laicos. É uma divisão muito grande dentro de Israel nesse sentido. Eu acredito parcialmente, pode ser sim que tenha acontecido, porque não é possível aquele não é um muro, aquela cerca que existe entre Israel e Gaza, tem câmeras em toda parte, mas toda parte tem câmeras. E não é possível que ninguém tenha visto os caras chegando de trator, escavadeira e parapente ali para cortar e passar por cima, sabe? Então, talvez eles falavam, vamos deixar esses caras invadir, como sempre vai morrer uns 4, 5 israelenses, que era geralmente o que acontecia nos anos 2000, e a gente vai ter uma justificativa para... Porque, assim, gente, desde sempre, o que um ditador, uma pessoa autoritária gosta é de uma guerrinha, né? A gente viu isso nas Malvinas, em 82, o regime militar argentino caindo pelas tabelas. Daí o general Leopoldo Galtieri tem a ideia de invadir as Malvinas para unir o povo. A Margaret Thatcher, por sua vez, estava passando apuros lá porque ela estava desmontando o estado de bem-estar social que estava na Inglaterra desde os anos 40, e muitas greves e um movimento trabalhista muito forte contra ela. Ela também, a guerra caiu no colo dela, foi uma maravilha para unir a população. Eu acredito que o Netanyahu pensou isso, só que a coisa saiu do controle, né? Ninguém imaginava 700 mortos, né? E, enfim, eu acho o papel do BRICS, eu acho muito interessante, porque dentro do BRICS a gente também tem países historicamente mais alinhados com o Ocidente, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, mas que estão mostrando que estão ficando mais pragmáticos também, né? A Arábia Saudita, já vou repetir de novo, desculpem, mas estabeleceu as pazes com o Irã, mediado pela China, uma coisa inimaginável, porque antigamente a Arábia Saudita não dava um passo sem consultar os Estados Unidos. Agora entra no BRICS, né? Que claro que o interesse deles é muito mais econômico do que qualquer outra coisa, mas assim, está num bloco de países não alinhados ao Ocidente, né? Então, alguma coisa aí está acontecendo, sabe? Então, com certeza, o papel da Arábia Saudita vai ser fundamental também como mediadora, porque a Arábia Saudita estava próximo de estabelecer relações com Israel e pode muito bem colocar isso como um pré-requisito para qualquer tipo de negociação, né? Tá bom, a gente faz a paz se a gente tentar de alguma forma, eu não sei como, já disse, mas de alguma forma tentar resolver essa questão palestina. Então a Arábia Saudita vai ter um papel muito grande na área diplomática, tá? Bom, em relação à incursão terrestre, Rodrigo, sinceramente, eu tô igual a Cecília, tô tremendo dos pés à cabeça aqui, porque vai ser uma chacina, né? Vai ser uma carnificina o que vai acontecer. Mas a gente tem que ter em mente também que Gaza, as pessoas muitas vezes não têm a dimensão de quanto Gaza é pequeno. Gaza, gente, é uma tripa de terra com 15 quilômetros de largura e 45 de comprimento. Tipo, Gaza é tamanho, sei lá, de Osasco, sabe assim? E tem uma das maiores densidades populacionais do mundo. Pra vocês terem uma ideia, são 9.000 pessoas por quilômetro quadrado. Tá? A faixa de Gaza, que como eu falei, 15 por 45, tem 2,5 milhões de habitantes. Isso significa duas coisas em termos de guerra. Primeiro é que, infelizmente, qualquer tiro, não vai existir bala perdida, né? Inclusive eu vi um palestino falando isso hoje, é tanta gente que vai acertar alguém, é tanto tiro, tanta bomba vai acertar alguém, mas, por outro lado, os soldados israelenses vão estar nas ruas de Gaza,
né? Vão estar nas ruas de Gaza, vão estar em combates rua a rua, em becos, contra os militantes do Hamas. Fatalmente vai haver mortes do lado israelense também. E, assim, paradoxalmente, isso pode fazer com que o governo de Israel recue nessa incursão, porque vai morrer muitos soldados. Vai morrer muitos soldados. Porque o Hamas também tem os seus snipers, franco-atiradores posicionados no alto de prédios, eles podem usar explosivos, eles podem usar várias maneiras de atingir esse exército israelense que vai entrar. Então, assim, eu temo, vai morrer muita gente mesmo, né? E, para mim, as perspectivas são as piores possíveis. Só que, assim, não tem como durar muito tempo, justamente porque a faixa de Gaza é muito pequena, né? Assim, é horrível falar isso, mas vai chegar um momento que não vai ter mais o que destruir. E eu só espero que, assim, a gente sabe que as baixas civis vão ser péssimas, que a Força Aérea Israelense está bombardeando até hospitais, o que, aliás, eles fazem sempre, né? Bombardeiam centros da ONU, bombardeiam hospitais, creches, escolas, depois dizem que foi efeito colateral, quando, na verdade, a gente sabe que não é. É uma maneira de atemorizar a população, porque Israel, há muito tempo, pratica o chamado terrorismo de Estado, porque o Hamas é um grupo terrorista? Sem dúvida nenhuma. Mas Israel faz o terrorismo de Estado, porque também usa o seu poderio militar para aterrorizar a população. Então, quando eles... E os Estados Unidos fez isso no Iraque também. Né? É uma estratégia chamada choque e pavor. A ideia é paralisar o inimigo. Tá? Então, as perspectivas, infelizmente, gente, são as piores possíveis. Eu não tenho como trazer boas notícias de um conflito desse. Acho que as próximas semanas serão bastante difíceis na região. Beleza, Andrew. Legal, obrigado. Quero passar para a Cecília, que ela acho que chamou para alguma coisa. Cecília, passa para você. Primeiro, com certeza te agradecer. Acabou de sair de uma notícia agora, eu estou acompanhando direto, né? A ONU acabou de considerar como crime de guerra o que está acontecendo em Gaza pelo governo de Netanyahu. Então, eu acho que isso pode, não sei se vai poder intimidá-lo um pouco, porque fascista não se intimida com palavras. Mas ainda mais da ONU, né? Que a ONU, para eles, é comunista, né? Pois é. Então, eu te agradeço muitíssimo. A gente aqui, né, de alguma maneira, né, se solidariza com o povo judeu, com o povo palestino, pelas mortes dos civis, tanto dos meninos que estavam numa festa, né, das famílias que moravam no kibbutz, como das famílias nesse lugar Gaza, que é realmente... Eu conheço Israel, eu tive em Gaza, é uma coisa absurda aquilo, assim, é muita gente, e assim, atravessou a rua, você está em Gaza, né? Então, assim, não é as pessoas não conseguem entender como isso é perto, né? Como isso como todo mundo ali é misturado mesmo, né? Então, eu me solidarizo com o povo judeu, com o povo palestino, e desejo a paz para todos nós. Com todos os inocentes a gente se solidariza. Claro, com os inocentes. Se quer guerrear, vai guerrear a eles, né? Mas que com todos os inocentes, e me solidarizo, né? E assino embaixo, vamos dizer assim, com a nota colocada hoje pelo presidente Lula, de que realmente tem que libertar os reféns dos dois lados e tem que abrir um corredor humanitário para que as pessoas possam fugir de Gaza, os inocentes possam fugir de Gaza, porque é assim que a lei manda, né? Vamos dizer assim, né? A lei da guerra manda. Já que tem guerra, mas vamos ser mais humanitários, né, nessa barbárie. Essa seria a melhor saída, porque quando se diz que Gaza é a maior prisão a céu aberto do mundo, isso não é uma mentira. Não é uma mentira. Realmente é um enorme campo de concentração. As pessoas não têm para onde fugir, realmente. Eles não têm para onde fugir. Não tem. O Egito fecha um lado, o Israel fecha o outro.
E a única forma realmente seria realmente a criação desse corredor humanitário para pelo menos tirar as pessoas que não têm nada a ver com isso. É isso. Muito obrigada, professor. Obrigada, Rodrigo. Perfeito, Cecília, Andrew, valeu mesmo. Pessoal que assistiu até aqui, faz lá aquela inscrição no nosso canal. Nós estamos chegando a quase 1.000 pessoas inscritas no canal. E compartilhem esse vídeo para todo mundo, através dos grupos de WhatsApp, através do Facebook e do Instagram. Andrew, obrigado, Cecília, mais uma vez. Imagina. Obrigado, estamos juntos aí. E vamos que vamos. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.